Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete. Para quem não me conhece, eu sou a professora Helena e aqui nesse programa a gente traz conteúdos para ajudar você a dominar a conduta em qualquer caso da rotina e a interpretação de exames, né? Afinal de contas, os exames eles são responsáveis, mais ou menos, isso estimativas da literatura, de 50% a 70% das nossas decisões clínicas. Quero avisar também que este conteúdo é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Bom, gente, em relação a anemias, eu acho que o primeiro ponto, daqui a pouco eu vou compartilhar alguns slides com vocês, algumas informações na tela aqui do YouTube. Então, definição de anemia. A anemia se caracteriza pela redução dos índices hematimétricos, né? Hemácias, hemoglobina e hematócrito. É comum que os três estejam reduzidos, mas a gente pode ter uma discrepância nesse aspecto, principalmente em pacientes desidratados, nem sempre é proporcional a redução de hematócrito, hemácias e hemoglobina, mas na maioria dos pacientes será os três índices reduzidos. E a anemia é uma síndrome clínica, então ela é uma série de alterações clínicas decorrente de várias doenças ou de vários problemas clínicos. Ou seja, anemia não é diagnóstico. Se você pegou lá um hemograma e disse, o meu diagnóstico é anemia, tá errado. Porque a anemia está associada a várias causas. Então, não basta saber que o animal está anêmico. E sim, a gente precisa saber quais são as características dessa anemia, como ela se classifica, né? Então, classificar como uma anemia regenerativa, semi-regenerativa ou arregenerativa é essencial para que a gente consiga direcionar para a causa. Já que o que eu acabei de explicar é uma manifestação clínica de várias doenças. Ou seja, pouco me ajuda saber que é anemia se eu não souber direcionar a causa. E nesse contexto, gente, tem muitas condutas repetitivas e erradas que a gente vê na rotina da veterinária. A principal delas é usar medicamentos que são usados pensando em hemoparasitoses, sem ter um diagnóstico mais claro. Eu acho que mais comum que isso é a prescrição de ferro para pacientes que têm anemia de forma também não embasada, aleatória. Na nossa rotina da clínica de cães e gatos, da medicina de cães e gatos, a maior casuística de anemias está relacionado à anemia da doença inflamatória ou da doença crônica. São dois processos muito similares, o mecanismo é muito parecido, a gente costuma tratar eles juntos. Mas essa é a principal causa de anemia, tanto em cães quanto em gatos. Em gatos, a felve ela ainda é uma grande causa, mas ela também tem mecanismos de anemia da doença crônica ou da inflamação. E nessa doença, a gente pode ter redução dos níveis de ferro no sangue. No entanto, não falta ferro de verdade. Por que eu levantei essa temática, né? O fato é que grande parte dos pacientes que têm anemia da inflamação, como ela é a mais prevalente, recebem suplementação de ferro e eles não precisam. Isso pode fazer mais mal do que bem. Então, é um dos motivos que conhecer o tipo de anemia vai te ajudar a salvar mais pacientes, porque aí você vai direcionar o diagnóstico corretamente e, consequentemente, o tratamento de forma correta. A principal classificação que a gente precisa fazer para direcionar o diagnóstico, direcionar o tratamento e salvar mais pacientes é no perfil de regeneração dessa anemia. Se é uma anemia regenerativa, ou semi-regenerativa, ou arregenerativa. Algumas literaturas trazem a maioria delas, na verdade, traz a classificação só regenerativa e arregenerativa. Então, por que a gente traz essa definição de semi-regenerativa também? Porque acontece na rotina e não é tão raro assim. Eu já atendi vários casos aí de anemia semi-regenerativa. A literatura traz essa possibilidade, né, de classificação, não foi a gente que inventou esse termo, mas para que seja mais fácil de encaixar na nossa rotina na hora de interpretar o exame, porque essas três situações vão estar presentes. Então, a anemia ela pode ser regenerativa, semi ou arregenerativa. Olhando lá para a medula óssea, sabendo se ela está produzindo novas hemácias em quantidade adequada ou não, a gente consegue direcionar melhor para a causa. E eu vou explicar aqui para vocês isso neste fluxograma. Mas precisa lembrar de fisiologia para entender isso. Tá? Eu vou só recapitular o que é necessário para entender aqui a classificação das anemias. Então, a eritropoese ou eritropoiese, ela acontece lá na medula óssea.
A eritropoese é definida como o processo de produção e formação de novas hemácias. Nos cães e nos gatos, a meia-vida das hemácias é de 116 dias no cão e 70 dias no gato. Ou seja, toda hemácia ela nasce programada para morrer nesse intervalo. Se a medula não estiver produzindo adequadamente, vai acabar caindo o número de hemácias no sangue. E isso causa anemia. Isso tem como consequência anemia. Se a medula não estiver produzindo, que é a fábrica, a gente não vai ver sinais nos exames de que essa produção está acontecendo. E qual é o método melhor para avaliar isso? É avaliar a produção de reticulócitos. Por quê? Lá na medula óssea tem todo um processo de multiplicação, produção, maturação, até que a hemácia, que começa como um pró-rubriblasto, vá virar uma hemácia de verdade. Ela passa por vários processos evolutivos. E o penúltimo processo é a formação dos reticulócitos, que são quase hemácias maduras, elas já não têm núcleo, mas elas têm ainda uns restinhos de organelas dentro do citoplasma, e essa presença de organelas, o tamanho delas que é maior, mostra pra gente que a medula está liberando hemácias jovens na circulação em maior intensidade. Ao contar isso na circulação, sabendo quantos reticulócitos tem na circulação e comparando com o grau de anemia, a gente consegue estimar a produção medular. Ou seja, dizer se essa anemia que você está vendo nesse paciente, a medula está funcionando ou não. E qual que é a lógica disso? Para que eu tenho que saber disso? Para direcionar para a causa. Por quê? Causas de medula não funcionando direita são bem conhecidas. Causas de medula funcionando também. E aqui a gente tem o limbo, né? Que pode ter característica semi-regenerativa, que não é tão fácil de acontecer na rotina, mas acontece. E também não é tão fácil de fechar o diagnóstico de causa base. Mas as anemias regenerativas, gente, elas têm como principal causa hemólise e hemorragia. Isso, eu particularmente, acho muito fácil de compreender quando você conhece fisiologia. Então, hemólise é destruição acelerada das hemácias. Hemorragia é perda de sangue para algum lugar. Essa hemorragia pode ser externa, né? Fez um corte, sangrou para fora, ou interna, né? Um hemotórax ou um hemoabdômen, geralmente secundário ao trauma. Mas o fato é, quando aumenta a lise das hemácias ou quando sangra esse paciente, ele perde hemácias. Se ele perde, tem menos na circulação, vai ter anemia. No entanto, a medula vai estar funcionando. Vocês conseguem compreender que hemólise acelerada e hemorragia não é nada relacionado com a medula? Então, a gente sempre fala nas nossas aulas que o problema não é na fábrica, quando tem hemólise e hemorragia. Ou seja, a fábrica está funcionando. Que fábrica, professora? Do que você está falando? A fábrica das hemácias, que é a medula óssea. Então, para isso que serve classificar como regenerativa, semi-regenerativa e arregenerativa. Uma coisa que eu vejo muita gente confundir ainda é achar que toda a anemia regenerativa ela é macrocítica e hipocrômica. Essa aqui é uma paciente minha que teve um quadro de anemia. E olha aqui o hemograma dela. 9% de hematócrito, 1 milhão de hemácias, né? Uma hemácia morreu, né? Mas 1 milhão de hemácias, 2,6 de hemoglobina. 41% de metarrubrícito. Metarrubrícito é um precursor do reticulócito. Então, a tendência é achar que uma anemia macrocítica e hipocrômica é regenerativa. E isso é verdade em grande parte dos casos. O problema é que na nossa rotina, gente, não são todas as anemias, na verdade tem um percentual baixo delas, que sendo regenerativa ela é macrocítica e hipocrômica, bonitinho como se espera. Porque quando a medula está aumentando a taxa de produção de reticulócitos, os reticulócitos eles são maiores e eles têm menos hemoglobina, porque eles são hemácias jovens que não deu tempo de acontecer todo o processo de maturação e concentração de hemoglobina dentro das hemácias. Não deu tempo disso acontecer. Quando essas células são liberadas na circulação, aumenta os reticulócitos, como eles são maiores e têm menos hemoglobina, o VGM, que é o volume globular médio, tende a estar aumentado, e o CHGM, que é a concentração de hemoglobina globular média, tende a estar diminuído. A teoria é linda, maravilhosa. O problema é que isso não acontece sempre na prática, nem sempre esses animais com anemia regenerativa vão ter macrocitose e hipocromia, sobretudo os gatos, tá? Nos gatos é ainda mais essencial fazer contagem de reticulócito para
direcionar o diagnóstico de anemia. Mas olha aqui o que diz esse estudo, gente. A acurácia diagnóstica usando a interpretação de índices eritrocitários e policromasia para identificar anemia regenerativa em cães. O que eles viram nesse estudo? Que 8 a 11% das anemias regenerativas tinham macrocitose e hipocromia, alterações no VGM e CHGM. Então, elas eram macrocíticas e hipocrômicas, assim como nesse exemplo que eu mostrei para vocês. 8 a 11% é muito pouco. Então, se a gente ficar olhando para isso aqui, ó, é macrocítica, hipocrômica, é regenerativa, a gente vai errar em aproximadamente 89% dos casos. É por isso que vocês precisam saber disso e saber que exame solicitar, que é importante solicitar a contagem de reticulócitos para fechar esse diagnóstico de anemia. Então, as anemias regenerativas, elas podem ser normocíticas, normocrômicas, macrocíticas e hipocrômicas. As semi-regenerativas, elas podem ser normo e microcíticas e hipocrômicas. E as arregenerativas, em geral, são normocíticas, normocrômicas, mas elas ainda podem ser microcítica, normocrômica. Só que isso aqui são índices eritrocitários. Pode ser normo em todas. Então, me ajuda a classificar o tipo de anemia? Se pode ser normocítica, normocrômica nos 3 tipos? Ajuda, mas não define diagnóstico. Então, por isso que você precisa da contagem de reticulócitos, especialmente a contagem corrigida de reticulócitos. Eu já vou mostrar para vocês um esquema com um mecanismo da anemia da inflamação, mas na anemia da inflamação, o ferro não vai estar disponível, livre na circulação, para que a transferrina carregue ele lá na medula óssea. Então, como tem pouco ferro, tem pouca matéria-prima para a medula produzir novas hemácias. E aí, como tem pouca matéria-prima, ela faz hemácias menores. Esse é um dos mecanismos, tá? Só que essa falta, ela é relativa. Na verdade, está sobrando ferro pra caramba. Por quê? Porque o ferro fica preso na ferritina. A apoferritina, que é uma proteína que ajuda o transporte do ferro intracelular para fora da célula, ela vai ser inibida pelo processo inflamatório. Deixa eu compartilhar aqui um esquema com vocês que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, quando tem uma doença crônica ou doença inflamatória, e as crônicas inflamatórias têm esse mecanismo mais forte, a inflamação vai ativar monócitos, né? Esses monócitos ativados, eles vão produzir vários fatores pró-inflamatórios. O que mais contribui para a anemia da inflamação, a anemia da doença crônica, é a interleucina 6. A interleucina 6 vai lá no fígado e vai estimular a produção de epsidina. Esse esquema que eu tirei de um artigo, uma revisão sobre metabolismo do ferro e anemias, mas ele fica um pouco confuso aqui porque a ferroportina está suprimida e a epsidina está aumentada na anemia da inflamação. Então, a interleucina vai aumentar a produção de epsidina. O que a epsidina vai fazer? Ela vai diminuir a absorção de ferro gastrointestinal e diminuir a ação da ferroportina, né? Fazendo com que o ferro fique preso no meio intracelular. Então, como o ferro não vai para a circulação, ele vai ficar baixo no sangue. Então, vai ter uma deficiência de ferro. Mas não adianta dar ferro para esse paciente. Se ele tomar via oral ou se ele tomar uma injeção sistêmica, a epsidina vai fazer essa ação de guardar ele no meio intracelular, ele vai continuar baixo. Esse acúmulo de ferro, como o ferro ele é um agente oxidante, pode causar vários problemas metabólicos, que são, o conjunto deles é chamado de enferrujamento das células. Então, esse excesso de ferro causa um enferrujamento das células e falhas metabólicas, e por isso ele é contraindicado. Tem mais alguns mecanismos, mas simplificando, esse é o principal mecanismo da doença inflamatória. E justamente por diminuir a entrega de ferro aqui para a medula, que ela pode ser também microcítica. Tá? Ela vai parecer muito uma anemia ferropriva, mas na verdade não é bem isso. Tipo, ela falta ferro, mas não falta de verdade. É uma falta relativa de ferro. Show, gente? Então, hoje nós encerramos por aqui.